Você já se deparou em um momento da sua vida que você não sabe o que você vai fazer, não sabe para que você veio ao mundo? Isso acontece muito com os jovens, né, que estão em idade de faculdade. Sempre surgem aquelas dúvidas, qual área eu vou estudar, qual profissão eu vou escolher, qual rumo eu vou dar à minha vida, qual vai ser o meu futuro. Isso é normal, porque o ser humano, ele é falho e é finito, e nós às vezes ficamos perdidos e não sabemos que rumo tomar na nossa vida. Na obra de Deus, isso não é diferente. Às vezes, quando Deus nos chama para a salvação, muitas vezes Ele também chama para a obra, para fazer algo específico na tua obra. Nós entendemos na Bíblia Sagrada que Deus chama as pessoas para serem salvas e chama as pessoas para anunciar o Evangelho. Mas vemos na Bíblia Sagrada que Deus chama pessoas específicas para certas obras. O vídeo de hoje vai falar sobre isso. Após a vinheta, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos ler um texto que está no livro do Êxodo, no capítulo de número 35, versículos 30 até o 35. Vamos efetuar essa leitura para que a palavra fique mais clara em nosso coração. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e de entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra inventando invenções. Nós olhamos o contexto histórico desse texto, é o preparativo para a construção do tabernáculo. Deus deu as instruções para Moisés para que eles construíssem o tabernáculo no deserto. E a Bíblia diz que Deus ele escolheu vários homens, dentre eles ele escolheu Bezalel e Aholiabe. E a Bíblia diz que ele escolheu estes homens para uma obra específica. Deus os encheu de sabedoria para trabalhar com invenções em ouro, em prata, em madeira, em pano, em bordado, né? Toda obra de tecelão, e também lhes deu sabedoria para ensinar a outros para que o trabalho terminasse mais rápido e com mais eficiência. Vemos pelo menos duas lições nesse texto sagrado que eu quero compartilhar com você. A primeira é que Deus chama pessoas específicas para trabalhos específicos e Ele chama a quem Ele quer. Então nós precisamos, em primeiro lugar, orar a Deus e saber em qual função Deus nos quer na sua obra, qual área Deus quer nos usar. Então nós aprendemos que Deus escolhe e é Ele que escolhe. E nós precisamos entender
e estar satisfeitos com a obra e o lugar que Deus nos colocou. O serviço que Deus nos colocou, nós precisamos aprender que é Ele que chama e que é Ele também que escolhe. E nós precisamos estar satisfeitos com aquilo, com a obra que Deus nos deu. Não podemos viver perturbados ou insatisfeitos, querendo a função de outra pessoa, de outro irmão, de outra irmã. Não, eu queria fazer isso, mas Deus não nos chamou para isso. Eu queria fazer aquilo outro. Eu queria ser como o fulano, como o ciclano. Porém, Deus, às vezes, não te chamou para isso. Então, enquanto você não entender a chamada de Deus para a sua vida, você vai ficar perambulando, de galho em galho, de pensamento em pensamento, e não vai ter paz. No momento que você entender essa primeira lição, é Deus que chama, é Deus que escolhe para obras específicas. Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição é que Deus capacita aqueles que Ele chama. A Bíblia diz aí, no versículo 31, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre e assim por diante. Então Deus capacitou Bezalel e capacitou a Oliabe para a obra. Ele não só os chamou, mas também os capacitou. Então essa verdade nós precisamos também ter. Quando nós já nos achamos na obra, então é aqui que Deus nos quer, nós precisamos crer nesta segunda lição. Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Deus, Ele sabe capacitar, Ele sabe dar armas, Ele sabe dar habilidades para aqueles que Ele chama. Então, que você entenda isso neste momento. Primeiro, Deus tem uma chamada para você. Você precisa saber qual é esta chamada, qual é o lugar que Deus te quer. Não fique tentando pegar o lugar de outra pessoa. Não adianta. A capa, a armadura de Saul não serve em Davi. Não adianta tentar. Enquanto você ficar aí lutando, eu quero isso, eu quero aquilo, e não entender onde Deus te quer, você não vai ter paz e não vai fazer a obra com eficácia. Entenda o lugar que Deus te colocou e faça aquilo que Deus te chamou. Em segundo lugar, creia. Talvez você esteja, mas Deus me chamou, mas eu não tenho capacidade. Deus é aquele que te dá capacidade para fazer a obra dele. Que esta palavra, ela possa tocar no seu coração, que ela possa te estimular a continuar fazendo a obra. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.